Olá, boa noite. Hoje a gente vai iniciar capítulo 12 do livro de Josué. Ah, o enunciado já está aqui, né? Reis derrotados a leste do Jordão. E a gente vai passar. Não é de surpresa, porque a gente sempre já falou aqui que é um livro muito que fala sobre guerra, é um livro militar, digamos assim, né? Então a gente está entendendo esse processo muito importante da tomada da terra que foi dada a eles por Deus, né? Então, nesse momento, muitas coisas já aconteceram. A gente já viu como Deus empoderou Josué para essa missão, quanto Deus só dizia a ele, porque Deus é um Deus muito incentivador, né? Quando Deus dizia para ele, só tenha coragem, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Acho que muitas pessoas já ouviram esse versículo, ou já colocaram no Instagram, ou já leram, ou já, né, já vi, né, sei lá, pessoas botando tatuagem nessa frase específica que vem desse versículo, né? Várias vezes Deus falou para ele: seja forte e corajoso. Não fui eu quem te mandei. Então, Deus sempre foi um Deus de incentivar. Ele fez isso ele fez isso com Moisés, quando Moisés disse não, eu não sei falar. Ele vai fazer isso com Jeremias. Ele vai fazer todos aqueles que se sentem não preparados para fazer algo de Deus, né? Ele fala: eu te preparo, eu estou te preparando, eu sou quem te prepara, né? Então a gente está vendo a história de Josué com o povo de Israel. E isso esse é um livro muito impactante porque as terras vão ser divididas, a guerra vai, de fato, lá na frente, de fato, eles vão dividir as terras, eles chegaram, atravessaram o rio, eles conquistaram a terra e tudo mais. Então, e também tem a parte de que eles estão né, a metade de Manassés e Efraim, as duas tribos, elas se separam deles, né? Porque lembram que eles pediram para Moisés para ficarem desse lado do rio, ao invés de irem para o outro, ao invés de tudo mais. Então, é um momento muito marcante, muito importante. E isso reflete, obviamente, no que a gente tem hoje de Israel, no que a gente tem hoje da terra, né? E de tantas coisas que, obviamente, a gente vê acontecendo por causa disso, que nunca vai mudar. Até que Cristo volte, até que Cristo vença, né? Lúcifer na guerra, até a gente ler Apocalipse, até isso tudo, essa guerra por esse pedaço de terra, né? Pedaço não, vários pedaços de terra, isso nunca vai acabar, né? É colocado dentro da raiz, do DNA, no coração de todos os judeus, o que foi dado a eles por Deus, e aí é interpretado por outras pessoas, outras crenças de que não, porque nós estávamos aqui primeiro, e aí entra, obviamente, todos os embates que a gente está vendo. Mas então. Tenta entender que o que está acontecendo hoje, por exemplo, é o que está acontecendo agora com Josué. É a mesma coisa e não muda. A gente sempre fala que Deus não é um Deus imprevisível. São coisas que acontecem por causa do homem, né? E isso não tem nada a ver com Deus especificamente, é o homem. Então, vamos fazer nossa oração agora, iniciar o capítulo 12, na qual eles derrotam os reis todos do leste, a leste do Jordão, tá bom? Então vamos lá. Senhor, obrigada por esse momento, obrigada principalmente pelo início dessa semana, que o Senhor está aqui nos abençoando, o Senhor nos deu saúde, o Senhor nos deu alegria, o Senhor nos deu todos os atributos que o Espírito Santo é capaz de nos dar. Obrigada porque o Senhor nos colocou aqui, parou o nosso dia, de tudo que a gente estava fazendo para esse momento, que é alimentar o nosso espírito, Senhor. A gente sempre precisa voltar na palavra que diz que nem só do pão vive o homem, mas do ouvir da palavra de Deus. E a gente necessita disso para o nosso espírito, Senhor, porque o que seria de nós? Sem alegria? O que seria de nós sem o nosso estado de espírito totalmente focado e direcionado a Ti? O que seríamos de nós? Pessoas tristes, pessoas que estaríamos perdidos, pessoas que não teríamos para onde ir, pessoas que não teriam para onde alcançar, para pedir ajuda e socorro, e nós sabemos que o Senhor é o alimento que necessitamos. Então, obrigada, obrigada e obrigada. Não há nada de mais importante na vida, Pai, do que ser alimentado espiritualmente, porque se o Senhor alimenta os animais, se o Senhor alimenta os pássaros, como está escrito na Sua palavra, nós sabemos que o Senhor provê para nós, e nosso espírito é o que necessita mais do que qualquer outra coisa do alimento, porque de resto tudo o Senhor dá. Primeiro a gente vai ao reino dos céus para que todas as
coisas sejam adicionadas. Essa é a sua palavra. Então, estamos aqui buscando a sua palavra, buscando a sua bênção, buscando a sua direção, buscando, Senhor, a sua lei, sua regra no nosso coração, na nossa vida, dada pela graça, graça que só o Senhor pode nos dar, que não é o trabalho que a gente faz, não são ações que fazemos, não é nada que possa comprar essa bênção, esse privilégio de sermos escolhidos e chamados seus. Obrigada por esse momento. Que o Senhor me use como canal nessa live, que o Senhor ponha as palavras corretas na minha boca, que o Espírito Santo possa me usar, estar aqui nesse momento com todos nós, nos ensinando para que a gente aplique a sua palavra no nosso dia a dia. Livre-nos de todos os males, Pai, todos os males espirituais, todos os males carnais, tudo aquilo que o diabo tenta nos tentar, ou tentar, tudo aquilo que ele tenta fazer com que a gente se separe de Ti, nos distancie de Ti, Senhor, não deixe que isso aconteça, que sejamos fortes no Teu Espírito, que essa guerra espiritual que acontece desde o início do mundo, desde a queda da humanidade, Senhor, que ela sempre possa ser vencida pelo sangue do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo em nossas vidas. Todas as nossas batalhas, todas as nossas guerras, estamos vitoriosos no sangue que nos salva. Em nome de Jesus, agradeço, consagro essa live a Ti e vamos iniciar. Amém. Vamos lá. Então, os reis derrotados a leste do Jordão. Estes são os reis a leste do Jordão que os israelitas mataram e de cujas terras se apossaram. Seu território se estendia desde o vale do Arnon até o monte Hermon e incluía toda a terra no lado leste do vale do Jordão. Derrotaram Seom, rei dos amorreus, que vivia em Hesbom. Seu reino abrangia Aroer, à beira do vale Arnon, e se estendia desde a cidade no meio do vale até o rio Jaboque, que é a divisa com os amonitas. Esse território incluía toda a metade de sul de Gileade. Seom também controlava o Vale do Jordão e algumas regiões a leste, desde o Mar da Galileia ao norte até o Mar Morto, ao sul, incluindo o caminho para Bet-Gesimote e, mais ao sul, as encostas do Monte Pisga. Derrotaram Og, rei de Bazã, e o último dos Refaíns, que vivia em Astarote e em Edrei. Ele governava o território que se estendia desde o Monte Hermon até Salcá, ao norte. Toda a região de Bazã, a leste, até a divisa com os reinos de Gesur e Maaca, a oeste. Esse território abrangia metade norte de Gileade até a divisa de Seom, rei de Hesbom. Moisés, servo do Senhor, e os israelitas haviam destruído o povo do rei Seom e o povo do rei Og. Moisés havia entregado a terra deles como propriedades, as tribos de Ruben e Gade e a meia tribo de Manassés. Esta é a lista dos reis que Josué e os israelitas derrotaram a oeste do rio Jordão, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que sobe em direção a Seir. Josué deu essa terra como propriedade às tribos de Israel e repartiu entre elas. A terra abrangia a região montanhosa, a colina do oeste, o vale do Jordão, as encostas dos montes, o deserto e o Negueb. Nessa região viviam os hititas, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Estes são os reis que Israel derrotou: o rei de Jericó, o rei de Ai, próxima a Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Debir, o rei de Geder, o rei de Ormá, o rei de Arade, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tapua, o rei de Éfer, o rei de Afeque, o rei de Laçaron, o rei de Madom, o rei de Azor, o rei de Sinhomeron, o rei de Axaf, o rei de Taanaque, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Jocneão, no Carmelo, o rei de Dor, na cidade de Nafote-Dor, o rei de Goim e em Gigal, e o rei de Tirza. Ao todo, os israelitas derrotaram 31 reis. Finalizamos a live, hoje foi bem curtinho.
Na verdade, não é aquela curtinha, né? Elas são 24 versículos, mas é porque nós, não senti de parar em falar nada, foi uma live muito mais informativa. O que a gente pode, né, sempre olhar é que, olha quantas guerras eles tiveram, e todas derrotadas por Deus. Jericó, todas elas por Deus. Entre todas essas guerras que eles tiveram aqui, né, houveram momentos é, é, medo, houveram momentos de tudo que a gente possa imaginar, porém, Deus estava no controle e Deus sempre dizia: Eu os entreguei essa terra, eu os entreguei esses reis, eu os entreguei esses inimigos. Então, a gente vê que é um Deus que nos entrega, né? Quando a gente, obviamente, está ligado com Ele e os seus planos, né? Ele nos entrega a vitória. Tem coisas que às vezes na sua vida você vai dizer, gente, fluiu. Foi tão assim, nossa, de Deus mesmo, porque fluiu, porque aconteceu, porque isso é Deus lutando por nós, né? Todas as nossas batalhas, todos os nossos altos e baixos. E aqui houve momentos, né, de que a fé trepidou um pouco, ou que o medo apareceu, mas ele nunca deixou de dar a vitória, né? Aqueles que de fato estão virados a ele, que estão de fato nele, né? Não tem como dizer que Deus está em mim e eu perdi as minhas guerras, eu perdi a minha batalha, eu perdi, não existe, porque se você está no Espírito Santo, se o Espírito Santo está em você, não tem como Deus perder uma batalha. Às vezes algo vai acontecer contrário da sua vontade, né? Mas a própria palavra já explica isso, dizendo que tudo aquilo ocorre para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que creem a Deus, daqueles, né, que temem a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o espírito. Então, ele mesmo já explica que tudo vai ocorrer para o nosso bem e que ele, obviamente, vai vencer todas as circunstâncias, todas as batalhas que temos, altos e baixos, espirituais, mentais, profissionais, tudo ele vai vencer, né? E isso vale de nós estarmos, obviamente, em comunhão com ele, para a gente entender que se ele fez algo, alguma porta fechar, ele tem plena certeza, né? Ele tem pleno domínio de que ele vai abrir a correta. Então, ele tem esse controle da nossa vida quando a gente dá. Essa coisa do cristão dizer que tem livre-arbítrio é algo que eu sempre vou contra, né? Porque no momento em que você diz que você tem o seu próprio, né, livre-arbítrio, você está tirando a participação de Deus e do Espírito Santo na sua vida. Ah, eu tenho o poder da escolha, eu tenho o poder. Tem poder da escolha, isso obviamente pode ser classificado, né, como livre-arbítrio, mas há pessoas que não fazem escolhas antes de orar para Deus e pedir para que Ele mostre a solução, para que Ele escolha, para que Ele faça a escolha correta, para que Ele possa, de fato, te levar para o caminho correto. Ou quando você está com alguma dúvida, quando você está com algum medo, quando você está com... e você coloca Ele na sua vida, você coloca ele nas suas decisões, você não tem livre-arbítrio. Então, isso é algo que o Espírito Santo me revelou muito tempo, porque eu via muita gente falando de cristão com livre-arbítrio. Eu tenho meu livre-arbítrio, Deus permitiu isso acontecer. Nem tudo que a gente quer é o que a gente precisa, né? Então, o poder da escolha vai estar. Mas toda vez que você olhar, por exemplo, para Deus como seu parceiro, como seu sócio na sua vida, na sua história, no seu romance, no seu trabalho, na sua vida profissional, na sua vida espiritual, quando você põe ele como sócio majoritário na sua história, né? Você não tem livre-arbítrio, porque você pediu a ele para te guiar. Então, vale a pena vocês refletirem sobre essa coisa do livre-arbítrio, né? Porque se a gente faz escolhas erradas, ou escolhas que vão dar em caminhos, né, em portas erradas, no nosso entendimento correto, mas no de Deus errado, para nós, a gente sofre a consequência. Quando a gente ora para ele, põe ele como o nosso condutor, né, como o nosso GPS, aí a gente não tem que brigar e se orgulhar de dizer que eu tenho livre-arbítrio. Eu preciso não ter livre-arbítrio, porque as minhas escolhas nunca serão mais corretas do que a de Deus, as minhas escolhas nunca serão as mais sábias do que a de Deus, e se eu escolher algo que de fato deu certo, ou foi correto, ou foi importante na minha vida, na minha história, eu tenho certeza que foi porque o Espírito Santo me guiou.
Então, o livre-arbítrio, quando você entrega ele para Deus, né? E tem que ter coragem, porque a gente está deixando de escolher coisas ao nosso ponto de vista, do nosso ver, dos nossos desejos carnais, das nossas vontades, né? E entregamos a Ele, com essa coragem, Ele sempre vai te incentivar. Ele sempre vai dizer, igual ele falou para Josué. Se você está entregando, Thay, sua vida a mim, né? Seja forte e corajosa, porque o que você está vivendo aqui, eu que estou no comando. Aí eu não tenho medo de ter livre-arbítrio, eu não tenho esse orgulho de dizer, né? Ah, eu tenho livre-arbítrio, eu vou escolher isso aqui. Deus permitiu. Deus vai permitir muitas coisas, até mesmo para o meu bem, quando eu acho que não é, né? Aliás, até mesmo não, somente para o meu bem, quando eu acho que não é, quando algo aconteceu de forma diferente do que eu planejava. Então, aqui a gente está vendo um Deus que passaram-se todas essas guerras aqui, e a gente viu Josué escolhendo por si só, vai lá, mande todos os, né, quando a gente viu que os dois mensageiros que ele enviou voltaram e disseram para ele, olha, manda só a metade do povo, nem precisa mandar todo mundo, porque, né? E Deus viu aquilo ali e ficou quieto. Deus não respondeu nada, Deus falou, ok, você está indo na sua, né, na sua escolha. Quando eles percebem que pecaram, né, que se afastaram de Deus por aquele motivo, quando eles perceberam que perderam a guerra, quando eles perceberam que naquele momento eles tiveram vergonha, né, passaram por uma vergonha, porque o Deus deles podiam ter vencido para eles a batalha, como ele já falou que entregou tudo a eles, e eles fizeram da forma deles, né, eles voltaram para o Senhor e disseram, Senhor, qual é o plano? O que eu faço? O que eu preciso fazer? E não tem livre-arbítrio nesse momento. Aí Deus toma conta, né? E aí ele faz você escolher as decisões, tomar as decisões, escolher os caminhos que vão, obviamente, que vão te levar para as portas que ele vai abrir, não as que a gente bate para fechar. E obviamente que nesse processo ele não vai te levar para a porta que vai fechar para você sofrer, ele não vai te colocar em situações, não existe Deus fazer isso. Deus não te coloca no fogo, né? Reis te colocam no fogo, mas Jesus dentro deles não deixa você queimar. E a gente vai ver essa história mais lá na frente, obviamente. Então ele não vai te colocar nessas situações. Agora, muitas das coisas que ele vai permitir é para que quando chegar o momento da sua batalha, da sua guerra, você não caia, você esteja preparado e perceba que você necessita dele, você precisa dele para todas as suas batalhas. Então, convidem-o sempre. E é isso. Então, aqui foram 31 batalhas vencidas para a honra e glória dele, obviamente, né? Porque isso aqui não pode ter sido o homem somente. E a gente finaliza a live aqui hoje, tá bom? Então, fiquem com Deus. Um beijo. Eu vou parar a gravação aqui, mas quem quiser continuar para conversar pode continuar. Mas a gravação da live hoje já finaliza, tá bom? Então, beijo. Até amanhã, se Deus quiser, com o capítulo 13.